Você já teve a sensação de que está preso em um ciclo invisível? Como se você soubesse o que precisa fazer, mas mesmo assim não consegue sair do lugar? É como estar em uma esteira. Você corre, se esforça, sua, mas não sai do mesmo ponto. E pior, com o tempo, começa a acreditar que o problema é você. Mas, e se eu te dissesse que isso não é azar nem falta de força de vontade? É treino. Treino de padrões ruins, de pensamentos negativos, de hábitos que sabotam sua evolução. Imagine um pianista que todos os dias pratica a mesma nota errada. Depois de meses, aquela nota vira parte da sua música. Ele não percebe mais. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa, treinando a procrastinação, treinando a dúvida, treinando o medo. E como dizia Marco Aurélio, a alma se torna da cor dos seus pensamentos. Se seus pensamentos são fracos, seus dias vão ser frágeis também. Mas a boa notícia é, se o fracasso pode ser treinado, a vitória também pode. A maioria das pessoas acha que fracasso é um grande tombo, uma demissão, um relacionamento que acaba, um projeto que não dá certo. Mas o fracasso raramente grita, ele sussurra. Ele começa quando você aperta o botão de soneca pela terceira vez. Quando escolhe o conforto em vez do compromisso. Quando diz, depois eu faço, e nunca faz. Fracassar não é algo que acontece de repente. É algo que você treina, com pequenos atos todos os dias. E o pior, você nem percebe. É como uma goteira, inofensiva no começo, mas com o tempo ela destrói a estrutura inteira. Você não vira uma pessoa fracassada, você se transforma nela, aos poucos, por escolhas silenciosas, por hábitos invisíveis. Mas aqui está a virada. Se o fracasso é construído, ele também pode ser desconstruído. Seu cérebro é uma máquina de repetição. Ele aprende por padrão e repete o que você reforça. O nome disso é neuroplasticidade. A capacidade do cérebro de se moldar, criar e fortalecer conexões neurais com base naquilo que você faz com frequência. Se todo dia você escolhe adiar, reclamar, se sabotar, seu cérebro entende, isso aqui é importante, e constrói uma rota automática para repetir esse comportamento. É como trilhar um caminho na floresta. Quanto mais você pisa na mesma trilha, mais fácil ela fica de seguir. O cérebro faz a mesma coisa. Ele economiza energia, mantendo você no caminho que já conhece, mesmo que esse caminho te leve ao fracasso. A dopamina, neurotransmissor da motivação, também entra nisso. Ela é liberada quando você tem recompensas, até mesmo falsas, como o prazer imediato de ver redes sociais. E isso vicia. Enquanto isso, os grandes objetivos, os que exigem esforço e paciência, são ignorados, porque o cérebro está condicionado a buscar o fácil. Você não tem falta de motivação, você tem excesso de distração e um cérebro que foi treinado para se contentar com pouco. Mas se ele aprendeu isso, ele também pode aprender o oposto. Você sabe o que precisa fazer, mas na hora, trava. Por quê? Porque o seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz. Ele foi projetado para te manter seguro. E segurança, para ele, é repetir o que já conhece, mesmo que isso te afunde. Essa é a raiz da autossabotagem. Seu sistema nervoso aprendeu a evitar dor, desconforto e incerteza. Então, toda vez que você tenta mudar, ele reage com medo. E o medo paralisa. Ele te convence de que não é o momento certo, de que você ainda não está pronto, de que pode falhar de novo e sofrer tudo outra vez. É o que a psicologia chama de evitação experiencial. Fugir de qualquer situação que possa gerar desconforto emocional. Mas essa fuga tem um custo alto. Ela te prende na estagnação.
Você começa a evitar a ação e se acostuma a viver na teoria. A recompensa imediata, como o prazer de adiar ou de se distrair, se torna mais atraente que a construção de algo real. E assim, sem perceber, você vira um especialista em não começar. Mas a verdade é simples: só cresce quem tem coragem de se movimentar. Mesmo com medo. Você abre o Instagram. Alguém da sua idade está viajando pelo mundo. Outro acabou de comprar um carro. Mais um post. Gratidão pela nova conquista. E você aí, tentando levantar da cama. Essa comparação silenciosa é como uma faca invisível. Não corta de uma vez, mas sangra devagar. Você começa a acreditar que está atrasado, que falhou, que não tem valor. Mas o que você esquece é que está comparando o seu bastidor com o palco dos outros. E isso destrói sua autoestima. A ciência mostra que quando você se sente inferior, o cérebro ativa o sistema de ameaça, os mesmos circuitos ligados à dor física. Ou seja, se comparar demais literalmente machuca o cérebro. E o mais cruel: quanto mais você se sente pequeno, menos você age. E quanto menos age, mais vê os outros avançando. É um ciclo. O fracasso aqui não é só resultado da comparação. É também o combustível dela, porque você começa a se ver como incapaz e repete isso sem perceber. Mas existe um caminho: parar de mirar no que falta e começar a agir com o que você já tem. Você não precisa de um milagre, precisa de constância. Mas o problema é que constância não brilha, ela não dá likes, não chama atenção. Ninguém vê quando você acorda cedo para estudar, ou quando recusa uma tentação, ou quando insiste mesmo cansado. Mas é aí que a verdadeira mudança acontece, longe dos olhos, no silêncio, no escuro. A ciência chama isso de efeito composto. Pequenas ações repetidas todos os dias que somam resultados gigantes ao longo do tempo. É como uma semente plantada. Nos primeiros dias parece que nada acontece, mas por baixo da terra, as raízes estão crescendo. O cérebro funciona do mesmo jeito. Cada ato de disciplina cria conexões mais fortes. Cada escolha certa, mesmo pequena, reforça seu senso de identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e vira alguém que é. A constância não transforma o mundo de fora primeiro. Ela molda o mundo de dentro. E quando isso muda, o resto acompanha. Os antigos estoicos sabiam algo que esquecemos hoje: não se controla o mundo, só se controla a si mesmo. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a forma como reagimos a elas. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de esperar que a vida facilite e começa a se tornar alguém mais forte. A dor deixa de ser um castigo e vira treinamento. A dificuldade deixa de ser um obstáculo e se torna ferramenta. O estoicismo te ensina que resistir à dor é inútil. O que você precisa é aprender com ela. Você só vira resiliente quando para de fugir do que sente e começa a enfrentar o que precisa ser enfrentado. Essa filosofia é simples. Você pode cair, mas nunca deve ficar no chão. Você pode sentir medo, mas não precisa se ajoelhar diante dele. O estoico não é frio, ele é firme, não porque ignora a dor, mas porque usa a dor como combustível. Agora que você entendeu o que separa os que desistem dos que alcançam, não é o talento, é a persistência, a capacidade de seguir em frente mesmo quando parece que o mundo está contra você. E se você chegou até aqui é porque algo dentro de você ainda acredita na virada, na mudança, no que está por vir. Não é tarde demais, nunca será. Lembre-se, todos os grandes feitos começaram com um passo, e o próximo passo pode ser o que muda tudo, porque a vitória não é o fim da batalha, é a persistência durante ela.
Se esse vídeo falou com você, se você também sente que a mudança está ao seu alcance, deixe um comentário dizendo: "Eu vou continuar". Mostre ao mundo e a si mesmo que você não vai desistir. E para continuar nessa jornada, se inscreva no canal O Poder do 1%. Às vezes, aquele 1% de esforço que você não abandona é o que transforma tudo. Agora é com você. Acredite, ação é poder.